Mais uma vez eu tô aqui para defender um filme que poucos ousariam defender. Godzilla de 1998 é bom e eu vou provar. Esse filme marcou a minha infância, tipo, sem brincadeira, eu tinha um VHS surrado do tanto que eu assistia. Ele me pegou bem naquela fase de fascinação com dinossauros, monstros, Jurassic Park, todas essas coisas, e foi a minha introdução para esse personagem tão famoso do cinema. Então é claro que eu tô super contaminado pela nostalgia, pela memória afetiva, mas eu acho importante explicar que toda vez que eu faço essas defesas, eu tô analisando o filme de acordo com o que ele se propõe a apresentar, e não comparando ele com clássicos do cinema que mergulham na essência da alma humana. Não. Dito isso, vamos ao que interessa. Godzilla é um dos filmes de aventura e destruição mais legais dos anos 90. Ele é extremamente atmosférico nessa Nova York eternamente chuvosa. Pode reparar, não tem uma única cena onde não esteja chovendo, e com isso a gente se sente também encharcado nessa ambientação. Além disso, o filme tem um ritmo super dinâmico que voa pelas 2 horas e 15 de duração sem que a gente perceba, graças ao clima bem-humorado e autoconsciente de sessão da tarde. Cara, é como se fosse um copão de refri gelado numa tarde preguiçosa e gostosa de férias. Mas dá pra cavar um pouco mais fundo. Em 1997, o diretor Roland Emmerich tinha acabado de sair do mega sucesso absurdo de bilheteria Independence Day, e na real ele não queria fazer Godzilla. Ele não curte muito trabalhar com propriedades intelectuais dos outros, mas contratos são contratos, e mesmo quando ele explicou para o presidente da Toho que ele ia transformar o Godzilla redondinho num lagarto mais esguio, os caras aceitaram numa boa. Eles achavam que uma diferença entre o Godzilla americano e o japonês seria saudável para a marca, já que a Toho planejava continuar produzindo filmes do Godzilla ao mesmo tempo. E olha, deixa eu tirar da frente que eu adoro o visual original do Godzilla, eu acho que ele parece uma montanha saindo do mar, né? Ele tem essa imponência e inclusive foi um visual super bem adaptado nesses últimos filmes da Legendary. Mas eu vou defender também o design americano porque eu acho que ele puxa umas referências muito legais. O Godzilla americano é muito mais atlético, muito mais alongado e ele tem uma proporção que parece até um Velociraptor gigante, só que com aquele queixo quadradão que parece até ter sido desenhado pelo Frank Miller. O design desse Godzilla é um grande testamento de que esse filme não é uma adaptação literal do material original, e tá tudo bem. O monstro aqui é muito mais um animal acuado nesse labirinto urbano, então eu diria que o primeiro passo para curtir o filme é simplesmente desencanar da fidelidade e aceitar essa adaptação pelo que ela é. E com isso a comparação principal é, lógico, Jurassic Park. Mommy's very angry. Já naquela época muita gente dizia que o filme copiava Jurassic Park, ou mesmo que ele tentava se vender como sendo algo superior ao filme de dinossauros do Steven Spielberg. Aliás, o primeiro trailer mostrava justamente um esqueleto de Tiranossauro Rex sendo esmagado pelo pé do Godzilla, numa cena que não tá no filme, então eu acho que isso era uma atitude muito mais do departamento de marketing do que do diretor em si, já que o Roland Emmerich é, na verdade, um grande fã do Spielberg. Numa entrevista, ele inclusive diz que um dos filmes que mais motivou ele a fazer cinema foi Contatos Imediatos de Terceiro Grau. E no Godzilla de 98, eu não acho que ele está copiando, mas sim homenageando vários filmes do Spielberg. Por exemplo, nessa cena onde tem um pescador ali num deckzinho de madeira e o Godzilla está vindo do mar na direção dele. E a gente vê aquela onda colossal com as duas silhuetas ali saindo da água. É um momento bem semelhante ao filme Tubarão, que também tem um pescador ali num deckzinho de madeira, só que numa escala um pouco maior. Aliás, o diretor também esconde Godzilla e vai revelando ele aos poucos ao longo do filme, e essa é outra liçãozinha de suspense do Spielberg. E aqui eu entro na comparação inevitável com o Godzilla de 2014 do Gareth Edwards, né, que também fazia isso, ele também explorava o suspense escondendo o monstro da gente. Então dá até pra dizer que os dois filmes seguem essa diretriz, mas eu acho que tem algumas diferenças fundamentais. O Godzilla de 98 equilibra muito bem esse jogo de mostra não mostra, então a gente vai tendo cenas que constroem antecipação pelo monstro, com cenas que entregam o prazer de ver ele em ação, numa escala gradativa. Cada vez que o Godzilla aparece, ele aparece um pouquinho mais e faz coisas um pouco mais legais do que na cena anterior. Então, por exemplo, na primeira vez ele está só andando pela cidade e a gente tem vislumbres de pedaços do corpo dele, né? A gente vê o pé gigante ali, a gente vê um trecho da cauda.
Depois ele surge de vez, e aí tem toda aquela sequência dele fugindo dos helicópteros e derrotando eles um por um. E aí depois ele aparece de novo, mergulha na água e tem aquele confronto com 3 submarinos, onde a gente vê que o Godzilla é um excelente jogador de batalha naval. Ou talvez não. Isso mantém a gente satisfeito ao longo do filme todo, diferente do Godzilla de 2014, que me irrita profundamente toda vez que o filme corta do monstro para os humanos chatos e desinteressantes. No final ele até entrega aquela cena gigante de ação, que é muito legal, mas até ali a gente fica acompanhando o tempo todo a inexpressividade do Aaron Taylor Johnson. Aliás, esse é outro ponto positivo do Godzilla de 98, que tem um elenco super carismático e que está se divertindo bastante aqui. Eu tô falando principalmente do Matthew Broderick, o nosso eterno Ferris Bueller, o Jean Reno, o profissional, e o Hank Azaria, que é um dublador excelente, participou de Simpsons ao longo de décadas, e foi o cara abandonado pela Phoebe quando ela escolheu o Homem-Formiga. Tudo bem, eu acho que a Maria Pitillo, ela parece que saiu de uma sitcom dos anos 90, e eu não digo isso como elogio, e a personagem dela sofre com esse modelo de personagem feminina retrógrada que a gente tem abandonado. Tipo, toda vez que ela aparece, toca uma musiquinha açucarada que fica martelando que ela é o interesse romântico do filme. Mas podia ser pior, ficando nos diretores que adoram explodir coisas, ela podia ser uma personagem feminina hipersexualizada de um filme do Michael Bay, por exemplo, e não é o caso. Enfim, esses personagens são muito divertidos de acompanhar, não exatamente porque eles sejam aprofundados, mas porque o filme sabe trabalhar muito bem com esses estereótipos do cientista desajeitado, o cinegrafista gente boa e o militar francês durão. Tem uma piada que se repete o tempo todo, onde ninguém consegue pronunciar direito o sobrenome do Nick, que é o personagem do Matthew Broderick. Dr. Nico Topopoulos. Tadopoulos. Papadopoulos. It's the Topoulos. E esse é o tipo de humor que a gente vê muito nos filmes da Marvel hoje em dia, por exemplo, quer você goste ou não. Outro ponto interessante é que o filme parece abraçar e rejeitar um certo americanismo ao mesmo tempo. Por um lado, existe um espírito muito nova-iorquino aqui, né? A cidade é um personagem em si e o filme usa o tempo todo esses elementos icônicos do local. Mas os militares são um fracasso, o exército americano está cometendo erros o tempo todo e são os franceses, personificados no personagem do Jean Reno, que acabam liderando a missão ali junto do protagonista de encontrar o ninho do Godzilla. Sim. Nesse filme, o Godzilla é uma espécie que se reproduz assexuadamente e com isso ele coloca vários ovos ali, mais de 200 ovos, no estádio do Madison Square Garden. Eu sei que isso é um sacrilégio para os fãs raiz do personagem, mas eu adoro esse terceiro ato inteiro. Ele é uma mistura de Jurassic Park, com os filhotes do Godzilla sendo, obviamente, os Velociraptors, num equilíbrio muito bom entre computação gráfica e efeitos práticos, né? Olha só o detalhe dentro da boca ali do filhote, cara, é legal pra caramba. Mas também existe uma ambientação bem Aliens o Resgate, né? Quando tem aquele take geralzão ali dos ovos nas arquibancadas, nesse local que uma vez foi ocupado pelos humanos e agora está completamente destruído. E aí, em termos de ação, a coisa toda puxa até para os filmes de zumbi, né? Já que eles estão meio que presos num local com hordas e hordas de inimigos e eles têm que arrumar um jeito de sair. E eles fazem isso e daí os militares explodem o estádio e surge um novo momento Aliens quando o Godzilla fica super furioso quando vê que seus filhotes foram queimados, igual a rainha Alien no Aliens e o Resgate também. E essa sequência final do Godzilla perseguindo o táxi amarelo ali pelas ruas de Nova York, cara, é o suco puro dos anos 90 e desse espírito nova-iorquino que eu mencionei. Essa cena toda é como se fosse uma representação cinematográfica daquelas máquinas de pinball que a gente via na Hot Zone, né? E aí os personagens são como se fossem a bolinha quicando de um lado para o outro, dirigindo pelas ruazinhas apertadas com um monstrão de fundo ali. Se você cresceu nessa época, você sabe do que eu tô falando. E eu adoro essa brincadeira de pega-pega, né, com os personagens gritando, não, vai para esse lugar, não, essa rua tá interditada, cara. Eles estão, tipo, nas ruas, aí eles estão dentro do túnel, aí depois eles estão na boca do Godzilla. É, assim, uma grande montanha-russa de emoção e é muito divertido. E vale dizer que a trilha sonora do David Arnold chega aqui no ápice da empolgação escapista. Ele já vinha referenciando um estilo exageradamente dramático que justamente homenageia os filmes B de monstro, mas aqui eu acho que ele chega assim no limite da pipoquice e eu adoro isso.
É uma pegada orquestral e melodramática que marcou muitos filmes dos anos 80 e 90 e ela contribui muito para essa sensação de ritmo e energia da cena toda. A partir de agora eu vou falar do final, então fica o aviso de spoilers. Enfim, o Godzilla fica preso na ponte do Brooklyn e é acertado por 12 mísseis e morre. Numa cena que, assim, eu sinto toda vez. Tipo, ver essa criatura gigante, magnífica, morrendo pelo nosso impulso de destruir aquilo que a gente não compreende ou que a gente teme. Cara, é de cortar o coração e aproxima bastante o filme de figuras trágicas como King Kong. O jeito como o diretor deixa o Godzilla dar os seus últimos suspiros ali no silêncio, só com o barulho da chuva e a troca de olhares entre ele e o Nick. Cara, é foda. E aí o filme termina com um gancho para uma sequência que nunca aconteceu, mas que levou para um desenho bem bacana que tinha o Godzilla ali do lado dos heróis, lutando contra vários monstros ao redor do planeta e assim se aproximando da versão original japonesa. Mas o importante é que, nesse filme de 98, o Roland Emmerich cria uma montanha-russa com o espírito de vários filmes que a gente adora. Cara, tem tipo ação, tem suspense, tem humor, tem romance, tudo isso entregando aquilo pelo qual ele é conhecido, né? Esse espetáculo de destruição com um gostinho de refri e a sensação de que você tem que rebobinar a fita para devolver depois. Muito obrigado por assistir, se você gostou deixa um like, se inscreve no canal, toca no sininho para ativar as notificações, comenta embaixo dizendo o que você achou disso tudo, me segue no Instagram porque lá eu comento os filmes que eu assisto de um jeito mais direto e até o próximo vídeo.